As portas da cidadania e educação estão abertas. A Assembleia Legislativa tem a honra de convidar escolas e estudantes do 6º ao 9º ano de ensino fundamental a participarem do projeto Parlamento Mirim. Os estudantes devem criar um projeto que beneficie a comunidade. Os vencedores tomarão posse como deputado Mirim, desenvolverão atividades em plenário e conhecerão Brasília. Pais e professores, incentivem os alunos a participar. As inscrições para o Parlamento Mirim estão abertas. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Olá! Dia 15 de outubro foi o Dia do Professor. A área de educação está sendo muito debatida nestes tempos, justamente por causa da reforma do ensino médio proposta aí pela Presidência da República, por causa também da discussão de um projeto de emenda constitucional, o 241, que debate muito aí as consequências para a educação da proposta do governo de limitar os gastos públicos. Mas nós vamos falar um pouco sobre o que é essa profissão, porque os jovens hoje, por exemplo, não estão pensando tanto em ser professor e como ser um bom professor. Hoje nós convidamos um professor que tem 46 anos de magistério, ele é também diretor pedagógico de uma escola de Cuiabá, o professor Atos Guedes. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, professor. Foi um prazer. Eu queria, vamos começar um pouco com a sua história, porque o senhor é professor há 46 anos, é da área de matemática. O senhor escolheu, quando o senhor era jovem ali, precisava fazer o vestibular, foi uma escolha, assim, de primeira, digamos, como dizem os jovens? Meu sonho era ser professor, mas eu não, a primeira faculdade minha não foi matemática, foi engenharia. Eu sou de Londrina, sou paranaense, e na minha região, na minha terra, você só saía do interior para estudar na capital se fosse fazer medicina ou engenharia, eram as duas. A família não te dava mesada, a história era nessa situação. Então eu fiz o vestibular de engenharia, comecei engenharia e, escondido dos meus pais, eu fazia matemática à noite. Nossa! Até que eu comecei a dar aula, e aí eu tranquei o curso de engenharia e trancado está até hoje. E eu fiz o meu sonho, que era realmente matemática. A matemática, O senhor, na verdade, até o ano passado ainda estava dando aulas, ainda ia para a sala de aula. Não com uma carga horária muito grande, por causa das funções de direção, mas ainda matei saudade ano passado. Existe aí uma pesquisa do MEC falando que 2% apenas dos jovens que estão no ensino médio falam abertamente que querem ser professor. O senhor recentemente publicou um artigo, inclusive até questionando um pouco esses dados, e dizendo aí que muitas pessoas acabam indo mesmo para o magistério, mesmo às vezes sem querer, Como que o senhor vê hoje essa juventude um pouco até sem a noção do que é ser um professor e não querendo tanto ser um professor? Na realidade, o professor, para ser professor, é um dom. Você nasce com isto. Tanto é que eu estava estudando engenharia e parei porque queria. E assim, muitos outros que eu conheço. Ser professor é um dom. Você pode fazer medicina, você pode fazer odonto, direito, você vai acabar dando aula, nem que seja através de palestras. Quem nasce para ensinar não adianta. É interessante isso. Só para vocês terem uma ideia, a primeira escola que eu participei da criação em Londrina, nós éramos em 14 professores, 14 sócios. Só 3 eram realmente professores formados. Eu tinha um médico, eu tinha um dentista, o médico dava biologia, o dentista dava química, o veterinário dava biologia, o advogado que era formado em direito dava história. Então, porque todos eles eram o dom, tanto é que eles fizeram outras carreiras, mas não perderam a chance de dar aula.
O médico era um médico muito famoso em Londrina. E ele, a manhã toda ele dava aula e só atendia na clínica a partir das 2 horas. Mas fazia questão da manhã toda estar dando aula. Então, é um dom. Agora, o que existe é o jovem que tem esse dom, ele está sendo mal orientado. Desde muito novo, estão na cabeça dele. Não, professor não ganha bem, não, professor é muito sacrificado, não, professor... Então, ele desvia, vai para outra carreira. Uhum. Mas é normal o ex-aluno meu que esteja fazendo faculdade de Direito, faculdade de Medicina, pedir uma chance. Quer dizer, no fundo ele quer. Uhum. Entende? Então eu acho que tem aí uma campanha, não maldosa, não é isso não, de que o professor não ganha bem, de que o professor e é realmente um sacrifício, mas é uma profissão de satisfação. Quantos alunos quantos médicos já passaram na minha mão? Uhum. O meu urologista foi ex-aluno meu, o meu cardiologista é ex-aluno meu, só para você ter uma ideia. A gente vê muito isso, né? Um professor que tem realmente essa vocação, ele tem um grande orgulho de ver os frutos do seu trabalho, né? Então, na verdade, as pessoas, elas acabam, às vezes os próprios pais, né, desrecomendam os filhos porque fala que ganha pouco. É possível, então, a pessoa, ela seguir uma carreira de professor e ela ter uma vida financeira. Você não vai ficar rico, mas você vai viver com dignidade. Uhum. É possível. Uhum. Principalmente hoje em dia na rede privada. Uhum. Vocês não têm ideia, mas de quantos professores ganham bem aqui em Cuiabá. Né? Vocês é que não sabem. Boa notícia, né, Vocês é que não sabem. Que boa notícia. E até aproveitando esse gancho, a polêmica, por exemplo, que surgiu recentemente, né, da uma mini reforma aí do ensino médio, que houve aí por parte do presidente da República, né, a publicação de uma medida provisória, que inicialmente queria desobrigar o ensino de educação física, filosofia, sociologia e artes, né, no ensino médio. Agora voltaram atrás, vão até 2017 vai se decidir isso, porque vai ser a definição aí da base comum curricular. Mas entre essas propostas também que vão vir aí, está o reconhecimento de um professor por notório saber, não necessariamente ele tem que ser formado naquela área. O senhor acha que isso vai abrir campo? Olha o Max, de Londrina. Tinham só 3. Então, isso vai abrir campo para novos professores, para pessoas que às vezes não se formaram como professores em licenciatura, mas têm o desejo de ensinar? Isso seria um ponto positivo dessa reforma, na sua visão? Seria. Essa reforma ela chegou atrasada, bem atrasada. Eu que estou há muitos anos no magistério, sendo bem prático, um aluno hoje que faz o ensino médio, se não for para o ensino superior, faz o quê? Absolutamente nada. E isso vem há anos assim. São poucos cursos profissionalizantes, inclusive, né? Então, esse é um problema sério, isso precisa. Uma outra coisa, um meninão de 14, 15 anos, quando ele está no primeiro ano do ensino médio, ele tem 12 disciplinas. Ele vê um pouco de tudo e não aprende nada. É impossível. São 12 disciplinas. Como é que você consegue, ao mesmo tempo, e com profundidade, matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia? Então, essa reforma era necessária. O senhor concorda com essa não obrigatoriedade dessas disciplinas que geraram tanta polêmica? O tempo me fez ter calma. Uhum. Não vai ter nada disso. Ninguém vai cortar a educação física, espera o final da história. Uhum. Entende? Então, aquela notícia de impacto, movimenta a imprensa toda, aí você já tem 60%, 70% da comunidade, da população contra. Não vai ter isso. Não existe. Educação física é saúde. Uhum. Não vai ter. Uhum. Vai ter educação física. O que vai ter é que distribuir melhor essas disciplinas. Então, a ideia não é ruim.
A pressão em cima do jovem estava muito grande, muito grande. Eu vejo na minha escola, é uma escola de ponta, tem que dar toda a matéria, tem que dar muito bem, porque eles vão enfrentar o vestibular. Dá pena de você ver um aluno de terceiro ano. A pressão que ele tem, o cansaço que ele está, é difícil. Estresse, ansiedade. E não é por aí, não é. Você tem uma vida pela frente, não é. Eu tenho 5 filhos, eu já tenho vários filhos formados. Não foi assim não podia, não pode ter essa pressão. Você tem que copiar o que é bom. Você tem na Europa um sistema diferente. Tem nos Estados Unidos também um sistema diferente. Eles não veem. Nos Estados Unidos, eu digo isso com propriedade, porque em torno de 30 alunos do Max, todo ano, esse número de alunos faz a intercâmbio. Eles fazem lá 6 disciplinas, 5, 6 disciplinas. E uma que ele não escapa, educação física. Então, obrigatório, aqui vai ter educação física. Quanto a essa PEC 241 também, que é um outro tema que está trazendo polêmica, que está preocupando porque ela limita gastos públicos, né, a inflação do ano anterior, né, e aí o que está se apontando é que a educação e a saúde vão ser mais prejudicadas, porque não vai ter, principalmente para as áreas públicas, para a educação pública, não vai ter investimentos. O senhor concorda com esse argumento, com essa polêmica também? Olha, eu já fui da rede pública, eu não comecei na particular. Eu já fundei três escolas particulares, mas eu fui da rede pública. Eu comecei como professor suplementarista. Você tem ideia do que é isso? É um professor que dá aula oficialmente, mas ele não é concursado ainda, eu não tinha terminado a faculdade. E depois fui concursado com 2 padrões na rede pública, fui diretor do maior instituto, na época o maior instituto de educação do Paraná, o famoso IEL, Instituto Estadual de Educação de Londrina. Então eu caminhei bem, vamos dizer assim, como diz o caboclo da minha terra, na rede pública. O problema da rede pública não é o total de verba, a verba é suficiente. É a gestão. Isso eu vivi porque eu fui diretor de escola pública. O problema é a gestão. E não estou aqui diretamente batendo no diretor. Isso é a última peça. É uma cadeia, né? É que está assim. Então eu não tenho exatamente qual vai ser a verba, mas no tempo que eu estive na rede pública, o problema não era a verba, era a gestão. Que é o grande problema do Brasil em todos os setores, né? Isso que eu ia justamente comentar. Aí é algo que se vê em todas as áreas, né? Esse é o problema. Professor, para a gente encerrar, vamos falar para os adolescentes, para os jovens, então, agora, que estão se preparando, que estão aí nessa loucura, porque, assim, essa é uma fase de transição, né? A gente percebe aí que virão muitas mudanças, né? E não serão tão a curto prazo, porque também haverá muito... O ano que vem vai ser decidido aí mais uma nova base, mas se essa PEC for aprovada, ela vai, digamos, quase que congelar aí os investimentos em 20 anos. Então, assim, o jovem, ele está vendo todo esse turbilhão de política econômica e educacional, e ele, às vezes, ele está perdido, não está se inserindo nesse contexto. O que o senhor diria hoje, para um adolescente, para um jovem que está preparando para o Enem, está aí, começo de novembro, né? Como ele deve enfrentar essa realidade, parar e se descobrir como um profissional, seja no magistério ou não? Ele não deve, enquanto ainda jovem, se preocupar com esses problemas. Isso é mais dos professores, dos políticos. Ele tem que fazer a parte dele. A única coisa que... A mensagem que eu posso deixar para quem vai fazer o Enem agora: faça a sua parte. Se você se preparou durante 3 anos, só tenha um pouco de tranquilidade, controle um pouco a ansiedade, e com certeza ele vai conseguir a vaga dele.
E para estimular o jovem a ser professor, o que o senhor diria? Qual é o jovem que não gosta de transformar alguém? Então ele tem tudo para ser professor. O que ele não pode é ficar só ouvindo o lado pessimista, né? Não, porque professor não ganha bem, não, porque professor é muito sacrifício. Entra numa sala de aula, põe 10 crianças sentadas e converse com elas. Você vai ver que ser professor é sensacional. Só fazer experiência, né? Está ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Só um instantinho, a gente está terminando aqui essa entrevista. Professor Atos Guedes, 46 anos de magistério. Nós entrevistamos aqui em homenagem a todos os professores que acompanham aqui o RDTV. Ele é diretor pedagógico do Colégio Max em Cuiabá, tem aí uma vasta história. E aí você pode também, então, usar essa entrevista para compartilhar, para estimular aí os jovens, as pessoas a buscarem o magistério, a se entregarem a essa vocação. Acesse rdnews.com.br/rdtv e o canal do RD News no YouTube. Até a próxima.